Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, dizer também o quanto que, em nome da escola, nós estamos honrados aqui, em nome do Marcos, nosso presidente, a Carolina, nossa vice-presidente, em receber o Roberto Dávila. Esse é um programa do Centro de Liderança e Inovação do INSPER, em que a gente tem trazido alguns personagens importantes para falar um pouco de política, falar um pouco de liderança no Brasil e no mundo. Nós já trouxemos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, trouxemos o cientista político, o professor Francisco Beaufort, trouxemos o jornalista Fernando Gabeira e o economista Eduardo Gianetti. E, para manter esse altíssimo nível, nós convidamos agora, né, o Roberto Dávila, que nos honrou aqui aceitando o convite. Bom, o Roberto dispensa apresentações, mas lá no café, se eu já estava empolgado com a perspectiva da entrevista, fiquei mais empolgado ainda. Quer dizer, tinha uma coisa que me escapava. O cara entrevistou o Fellini, cara. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, todo o resto dos políticos é importante, mas isso é fantástico. Então, Roberto, muito obrigado. Eu, Carlos Melo, e o meu colega, o professor Fernando Schuller, vamos aqui provocar o Roberto para que ele faça aflorar aqui as suas recordações, as suas observações sobre o que ele já viu na vida e muito ainda há de ver. Vamos lá, Fernando, você pode... Também obrigado. Vou começar direto aqui, Roberto, querido amigo, eu também agradecer a presença. Mas eu acho que para começar nossa noite aqui, eu acho que era legal o Roberto contar um pouquinho da trajetória dele, né? Vou contar um pouquinho da trajetória dele. O Roberto tem uma participação muito forte na política brasileira, mas uma participação talvez maior ainda no jornalismo brasileiro. Então, como é que é o Roberto político, o Roberto jornalista, como é que os dois conversam? Um pouco da tua trajetória, Roberto. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço. O Fernando me disse, é um bate-papo, tal. Eu não sabia que era uma coisa tão importante assim, nem imaginava que o INSPER era essa grande escola que eu conheci hoje. Não sei, a vida acho que é feita de acasos, né? Tem até aquele filósofo francês, o Guattari, o Deleuze, eles têm uma tese sobre o acaso, né? Como se fossem rios subterrâneos que vão se encontrando e as coisas vão acontecendo na vida, né? Você não dirige a sua própria vida, né? A minha vida foi assim. Eu acabei jornalista por acaso. Durante a ditadura aqui no Brasil, eu tinha 18 anos e buscava uma profissão, né? E acabei no direito. Imagina, na ditadura, se fazer direito era totalmente o contrário, né? O direito que não havia. Eu estava na São Francisco, que era uma escola importante, com história, e muitos amigos meus foram para a luta armada, outros foram para o Partido Comunista, outros foram para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa naquela época estava explodindo, nos anos 70, 1970, o milagre brasileiro, a Bolsa explodindo. E eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Primeiro eu tinha tentado morar no Rio de Janeiro. Era uma grande coisa que eu queria na minha vida, era morar no Rio. Eu acabei conseguindo bem depois. Porque eu nasci em São Paulo, aqui em São Paulo. Minha família é gaúcha, toda gaúcha, como a do Fernando. Vieram para São Paulo nos anos 40. Depois, com a construção de Brasília, eram industriais, aí ganharam dinheiro. Meu pai se cansou da vida de São Paulo, resolveu voltar para o Rio Grande do Sul e ser fazendeiro, plantar trigo. Então, eu fui para o Rio Grande do Sul com 6 anos de idade e me considero gaúcho pela formação. O Rio Grande do Sul é um estado muito forte, né? Esse fim de semana até eu passei no Uruguai, que é um país maravilhoso também, e pensei muito no Sul, como foi importante para mim aqueles anos no Rio Grande do Sul. Eu que era um menino aqui de São Paulo, criado no quintal da casa, e de repente vai para uma cidade do interior, para uma fazenda, e é criado na rua, né? Aí aconteceu, eu estou fazendo a minha vida assim, de uma forma completamente
as coisas estão aflorando na minha cabeça, coisas que eu nem me lembrava mais. Mas, enfim, juntando com a política, nos anos 60, quando o Jânio renunciou à presidência da República, o Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, tinha 36 anos, levantou o Brasil com a cadeia da legalidade, né? Pegou uma rádio lá, a Rádio Guaíba, de Porto Alegre. O Jango estava na China, por acaso era cunhado dele, e os mais velhos se lembram aqui da cadeia da legalidade, porque o golpe de 64 seria dado em 61. E o Brizola ali conseguiu, e depois com o Tancredo, que foi buscar o Jango no Uruguai, aí teve o parlamentarismo, enfim, teve já um momento de, como no Brasil sempre as coisas acontecem, qual é a palavra? Não, é quando você faz uma... Tudo é... Como me fugiu a palavra aqui? Pactuado. Houve um pacto, né? Houve um pacto para que o Jango não assumisse, os militares não queriam, né? Depois de 64 derrubaram ele, mas, enfim, então teve o parlamentarismo e o Tancredo foi uma pessoa importante nesse momento. Isso por que eu falei? Porque a minha primeira noção de política foi ali, né? O garoto no Sul, vendo aquele movimento todo, pela legalidade, pela Constituição. E aí, então, na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, eu não queria nem ir para a Bolsa de Valores, nem para o Partido Comunista, nem para a luta armada. Achava que eram três coisas que, enfim, eram erros históricos. E aí eu resolvi... O Milor Fernandes tem uma frase muito boa que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho imigra. Né? E aí eu resolvi ir embora do Brasil e fui para Paris, porque naquela época, até a crise do petróleo de 73, o estudo era de graça. Eu cheguei lá em Paris, imediatamente fui para uma faculdade, e eu tinha um carrinho, vendi meu carro, vendi quadros que eu tinha, coisas minhas, não tinha bolsa, fui para lá com um dinheirinho meu. E sem saber exatamente o que eu queria fazer. Tentei fazer economia, mas vi que não tinha o menor talento para economia, e acabei fazendo história e jornalismo, por acaso. Porque em 69 eu tinha estado com um grupo de jornalistas importantes, que eu era amigo deles, eu era mais jovem, mas era amigo deles. Um deles foi o Reale Júnior, que foi na Jovem Pan, acho que muita gente lembra dele em Paris, nas margens do Sena. O Reale, durante anos, falou na Jovem Pan, que em São Paulo era muito escutado, e no Jornal Estado de São Paulo foi correspondente do Estadão muitos anos em Paris. E acabei indo para lá, fiz história e jornalismo, e por causa do Reale acabei no jornalismo, totalmente por acaso. Um dia convidaram o Boni, que era o grande, enfim, manda-chuva da Globo, convidou o Reale para ser correspondente em Paris. O Reale não quis, não queria largar o Estadão, e me levou junto para o Rio de Janeiro e disse: olha, tem um jovem que nunca entrou na televisão, tal, mas eu acho que tem jeito, quem sabe vocês experimentam ele. E assim foi. Eu era estagiário, de repente caí na TV Globo, nos anos 80, não, 70, imagina, não estou velho, anos 70. 75, mais ou menos. E na primeira semana eu estava no Fantástico, estava começando, era um programa que era muito importante naquele momento, fez um grande sucesso, tinha uma audiência incrível. E o Luiz, não é Luiz de Andrade, não. Um outro diretor do Fantástico entrou na redação, perguntou assim: quem é que fala francês? Era um domingo. Quem que fala francês aí e tal? Aí alguém falou: aquele rapaz ali acabou de vir de Paris, né? Mas só que eu nunca tinha aparecido no vídeo, nunca tinha feito nada, estava lá uma semana. Eu disse: não, então você vai fazer uma matéria. Tem um cantor, que na época era famoso, chamado Antoine, que estava fazendo a volta ao mundo num barco à vela, estava passando pelo rio. E eu fui fazer essa matéria. E tive sorte, a matéria ficou boa, tal, e então uma semana entrei no ar e comecei a fazer Jornal Nacional, e aí virei jornalista. Foi assim. Né? Qual foi a tua pergunta? Né? A política. Pois é, bom, minha família era getulista, né? Porque eu acho que
tudo na vida a gente carrega um pouco o que você ouve em casa, o que você leu quando era criança, né? Getúlio, aquele personagem que se suicida, né? Meu pai era getulista, me lembro, no dia da morte do Getúlio, eu tinha 5 anos, mas eu lembro perfeitamente quando meu pai entrou em casa, com um rosto tão triste, que eu me lembro que ele abraçou minha mãe, deve ter chorado, assim, ficado emocionado. Foi o meu primeiro momento de consciência política. O segundo, porque era a morte do Getúlio, né? Se falava aquilo todo dia, tal, suicídio, né, de um presidente no poder. Depois foi a legalidade, com o Brizola com 12 anos, e a política. Tive bons professores também, agora estou me lembrando aqui. Como professor, bom professor é importante, né? Alguns professores aqui e outros alunos, né? Como um professor pode mudar a sua vida? Aliás, eu tinha um professor de lógica aqui em São Paulo, num colégio chamado Pais Leme, que era um colégio até fraco, onde é o Banco Safra, hoje é o banco, ali na Paulista com a Augusta, e era um colégio. Eu estudava no Rio Branco, que era um colégio mais puxado, mas na hora de fazer o vestibular eu resolvi ir para o Pais Leme, porque era mais fraco e tal, e fazer um cursinho, aquela época que se fazia cursinho. E eu tinha um professor de lógica muito inteligente, chamado Flávio, e durante uma aula, ele estava dando a aula e tal, e era uma escola mista, a minha aula tinha muitas garotas, e eu, talvez querendo me mostrar para as garotas, fiz uma piada, alguma coisa, e o professor me fez levantar e falou assim: Roberto, você é uma pessoa muito superficial. Aquilo me pegou, sabe? Você é um cara inteligente, mas você é muito superficial. Boa estratégia, vou aplicar aqui. E me desconcertou totalmente. E isso, eu carreguei essa palavra desse professor, e outro dia estava pensando, se eu tivesse que começar um livro, eu diria assim: eu sou uma pessoa superficial. Porque para ser jornalista até, a superficialidade, claro que você tem que mergulhar em alguns assuntos, mas para você conversar com gente de todos os quadrantes, né? Como eu entrevistei, de economistas a políticos, a prêmios nobres ou nobéis, sei lá, a artistas, você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Você tem que ser superficial, porque é impossível, né, você ser a não ser que você seja um gênio, tal, e conheça profundamente todos os assuntos. Então, eu acho que eu sou fruto da superficialidade, e vocês me desculpem dizer isso aqui para vocês, mas isso me faz pensar também no Brasil atual, né? O Brasil hoje é muito superficial. Eu peguei um Brasil, eu sou bem mais velho que a maioria aqui, com outros personagens. É triste dizer isso, né? O doutor Ulisses, que foi meu presidente, porque eu fui constituinte, a gente dizia: puxa, doutor Ulisses, mas está ruim esse congresso, mas o próximo vai ser pior. Ele sempre tinha essa frase, né? O próximo vai ser pior. A democracia é um bem fundamental, né? Mas a democracia tem que ser acompanhada com muita profundidade para sair da superficialidade. E o que nós fizemos, a minha geração, as gerações, que projeto de Brasil que nós construímos? Isso é muito triste, a gente vê o que está acontecendo. Claro que, quando nós temos de Lava Jato 3 anos, talvez, né? Estamos com essa agenda que está virando o Brasil de cabeça para baixo, que é fundamental que aconteça, mas, ao mesmo tempo, nós temos também que sair dessa agenda, né? Nós temos que... Eu estou falando demais, né? Vocês dizem aqui para me entrevistar. Agora Roberto, não, mas é que falando... o que você está falando está ótimo, mas eu quero explorar essas coisas que você está falando. Antes da gente chegar no Brasil atual, eu acho que a geração de vocês deu uma grande contribuição, que foi a transição. Quer dizer, não foi um desafio de pouca monta. Eu vivi bem isso. Foi importante. Vamos lembrar um pouco da transição e vamos lembrar um pouco dos personagens. Em primeiro lugar, é o seguinte: você está na Globo ali em 75, entrevistando o cantor Antônio, que está fazendo a volta ao mundo num barco. Quando que você vira um entrevistador, né, de
de personalidades do mundo da política. Depois a gente fala da cultura, mas da política. Tá bom. Não, aí essa transição. Eu comecei ali na TV Globo e tal, e 1 ou 2 meses depois que eu estava começando, já fazendo algumas matérias ali para o Jornal Nacional, aquelas coisas todas, a Globo pegou fogo lá no Rio. E então o jornalismo todo veio para São Paulo. E eu que tinha de sair de São Paulo, eu me lembro que eu queria voltar para São Paulo em outras circunstâncias. E eu estava ainda com a minha cabeça voltada para Paris, porque quando eu vim convidado pelo Boni, pelo Reale, era para ser correspondente em Paris. Com esse incêndio e com aquele escritório de Paris acabou não acontecendo. Então, eu fiquei em São Paulo 1 mês, 2 meses trabalhando, pedi demissão da TV Globo e resolvi voltar para Paris, porque eu tinha ainda um estágio para fazer no Le Monde, que é um famoso jornal francês, que eu acabei fazendo, e na Nouvelle Observateur, que é uma revista muito importante lá também. Então, eu resolvi voltar. Isso coincidiu de uma viagem do Geisel para Paris, acho que foi em 76, e a Globo me pediu para fazer a cobertura dessa viagem. Então, foi a primeira cobertura internacional que eu fiz, foi a viagem do Geisel para Paris. E foi interessante, porque nós éramos 4 repórteres. Um era o Merval Pereira, era do Globo. O Costa Manso, infelizmente, morreu, era um jovem. Sandra Passarinho, que eu acho que ainda está na Globo. E mais, aí o Lucas Mendes, que está no Manhattan, e o Lucas. Então, cada um cobria uma parte da viagem do Geisel. E me coube, o Geisel ia visitar o Hotel de Ville, que é a prefeitura de Paris. E lá que aconteceram as grandes manifestações contra o regime brasileiro. Quando o Geisel chegou, tinha assim, centenas de, não só exilados, quanto franceses, tal, e cartazes contra a ditadura, baixa ditadura. Aí eu, com o meu câmera ali, filmei aquilo tudo e queria mandar para o Jornal Nacional. Imagina, naquela época. E eu liguei para o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, e disse, olha, isso não pode ser que o doutor Roberto autorize. O doutor Roberto Marinho estava na comitiva do Geisel. E com a decalagem horária, tal, fuso horário, eu fui para um jantar que o Valéry Giscard d'Estaing, que era o presidente da França, estava dando para o Geisel. E eu sabia que o Roberto Marinho estava nesse jantar. Agora vou falar um pouco do que é a juventude, né, a coragem inconsciente do jovem. Né? Aí eu fui lá nesse jantar, que era no Ministério das Relações Exteriores da França, e por acaso encontrei um diplomata muito jovem, que o pai havia sido meu professor, o acaso, de novo, meu professor, Melantônio, hoje ele é embaixador na Grécia, foi embaixador em Cuba, vários lugares, esse rapaz. E aí ele me deixou entrar. Eu falei, olha, porque o meu crachá só dava para ir na prefeitura de Paris, aquela coisa toda direitinha, né? No jantar, esse eu não podia entrar. Mas, enfim, consegui entrar. E me lembro de um jantar imenso, muito chique, lá no Ministério das Relações Exteriores, que é um dos prédios mais bonitos lá como Itamaraty, aqui em Brasília, lá em Paris. E aí fui na mesa que estava o Geisel, o presidente da França, Roberto Marinho, enfim, um grupo grande, os generais, talvez. E fiz assim, o doutor Roberto, assim, por trás, ele tomou até um susto. Falei, doutor Roberto, preciso falar com o senhor. Quem é você, né? Eu sou jornalista da TV Globo. Ah, pois não, tal. Aí ele se levantou, saiu da mesa e fui num canto, eu me lembro que tinha uma coluna. Eu falei, doutor Roberto, o senhor me desculpa, tal, mas aconteceu o seguinte, todas as manifestações contra o presidente Geisel, eu cobri. Eu estou com essa matéria. Até fiz mentir para ele. Falei, o Merval vai dar no Globo amanhã. Eu já soube que o Merval... Era mentira. Eu já soube que o Merval vai dar no Globo amanhã. O senhor permite? Posso? Eu falei com o Armando Nogueira, tal, ele disse que o senhor tinha que dar autorização. Ele foi muito interessante. Ele olhou para mim e disse assim, você é muito jovem. E eu queria lhe parabenizar pela sua coragem de vir aqui falar comigo. O senhor cumpriu a sua missão de repórter. O
O senhor cumpriu sua missão de repórter. Mas saiba que nem tudo que é bom para jornal é bom para televisão. Não. Claro que naquela época não podia sair, quer dizer, não podia. Não saía aquela matéria jamais. Ele estava com o Geisel lá, né? E tudo censurado, o Brasil censurado. Por que eu estou falando disso? Por causa da política? Ah, bom. Então tá. Aí eu estou contando que nada acontece por acaso, né? Aí eu fiquei em Paris e comecei a entrevistar todos os exilados brasileiros que estavam lá. Eu fui o primeiro que entrevistei o Luiz Carlos Prestes. Isso a política estava tomando conta, né, de mim, claro, né? E, nessa época, lá na França, viviam mais ou menos 10 mil exilados brasileiros. E alguns interessantíssimos, né? Como Fernando Henrique, que foi meu professor lá. O Fernando não era bem exilado, ele era... Assim, ele foi um pouquinho no Chile, lá em Paris ele já estava dando aula, mas ele vinha ao Brasil, mas ficou muito tempo lá. O Miguel Arraes, o Brizola, o Serra, quem mais? Poxa, tanta gente. O Sirquis, o Gabeira morava na Suécia, mas vinha muito a Paris. Enfim, Paris era o centro, né? E, claro, que a gente só discutia Brasil, né? Vivia lá, tal, mas discutia Brasil e pensava como voltar para o Brasil. Eu não era exilado, mas os exilados, né? Aliás, eu aprendi muito isso lá também, entender um pouco como... Já chego na política. Como... porque quando você é jovem, eu jovem, aqui, vivendo a ditadura, achava que o sujeito ser de esquerda já era passaporte para o sujeito ser bom caráter, para ser uma pessoa melhor que as outras. E lá no exílio descobri que não é nada disso, né? Tem gente boa, conservadores, e tem gente ruim em todos os lados, né? Conheci muita gente lá que era golpista ideológico. Até a gente viu que depois muitos até fizeram carreira, né? Mas, então, ali fui conversando, encontrando as pessoas e pensando sempre no Brasil, voltar para o Brasil. Até que um dia, já eu de volta, depois de 7 anos que eu fiquei lá, e aí fazendo matérias pela Europa inteira, em outros lugares do mundo também, eu fazia um programa chamado Abertura, não sei se alguém lembra, do Fernando Barbosa Lima. Era um programa muito interessante. O Fernando foi um grande professor meu grande amigo, meu professor, já morreu o Fernando, de televisão. Foi o jornalista mais completo e mais criativo em termos de televisão. Depois nós fizemos o Canal Livre, que foi um programa também que é o pai do Roda Viva. Na época também fez muito sucesso. Mas o Abertura era um programa que participava o Ziraldo, o Glauber Rocha, o Walter Clark, o Antônio Calado, Vilas Boas Correia. Era um grupo muito interessante de pessoas. E eu era correspondente lá em Paris desse programa. Então, eu tinha 10 minutos, nessa época era filme até, eu tinha uma máquina de filmar, 10 minutos, e entrevistei todos os exilados. Entrevistei o Luiz Carlos Prestes, que eu estava contando. Qual é a emissora? Bom, eu estou misturando um pouquinho, porque o Prestes eu entrevistei para Bandeirantes, e o Brizola também para Bandeirantes. Depois, o Abertura foi na TV Tupi, que depois acabou a TV Tupi. Não existe mais. E fiz todos, tive a sorte de estar no lugar certo, então entrevistei todas essas pessoas. Tem uma entrevista com o Gabeira maravilhosa, que agora estão fazendo um filme com o Gabeira, me pediram, mas eu acabei não encontrando lá no meu material. O Gabeira já naquele momento falando sobre a questão do sexo, enfim, ele já muito na frente, né, na discussão do comportamental, né. Quando eu voltei para o Brasil, e, claro, fiquei amigo dessa gente toda lá. O Brizola se elegeu governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, em 82. Ajudei ele na campanha e tal, e fui fazer o meu programa internacional. Ele tinha me convidado para ser secretário, eu não aceitei. Mas depois, em 86, por causa da Constituinte, o Darcy Ribeiro, que era muito meu amigo, um dia na minha casa, almoçando, falou: Roberto, você tem que ir para a Constituinte, vai ser um momento maravilhoso. Então, foi assim que eu fui. Então, foi numa conversa com o Darcy e tal, caminho para... Agora, você pega essa turma toda de brasileiros que está na Europa, você vai entrevistando e vai se fazendo profissionalmente a partir desse caminho.
Queria que você falasse um pouco, vamos discutir aqui a política, estricto senso não, vamos discutir aqui a personalidade dessas figuras, quer dizer, o quanto que a personalidade, você falou do Brizola, você falou do Darcy, você falou do Gabeira, do Fernando Henrique, enfim, você falou do Prestes, o quanto que a personalidade é fundamental na ação política e o que você sentiu dessas figuras, de uma forma geral? Eu acho que, quer dizer, o que vale na vida são as pessoas, né? O que vale são as pessoas. E as lideranças são as pessoas com uma capacidade maior de ser pessoa, né? De ser, sei lá. Esses todos que você citou, e mais alguns, que podia botar aqui em termos de Brasil, o doutor Ulisses, Tancredo, Mário Covas, tantos outros que eu convivi na Constituinte também, principalmente agora estou me lembrando da campanha das diretas, né, que foi um momento muito de virada aqui no Brasil, né? Primeiro a volta dos exilados, né, a campanha da anistia, depois a campanha das diretas, né? A gente sonhava com um Brasil que todos nós sonhamos, né? Um Brasil mais justo. Esse é o grande sonho, né? O Fernando Henrique tem uma boa frase, né? O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. O Brasil é um país riquíssimo, né? A gente só vê o que roubam no Brasil, né? E o Brasil está aí ainda, né? Mas com um povo extremamente sofrido. Por quê? Porque a gente sabe que, historicamente, as nossas elites, nós mesmos somos os culpados, nunca olhou para o nosso povo, olhou para fora, né? Estava contando aqui, quando o Brizola fez o CIEPS lá no Rio de Janeiro, que eram aquelas escolas de turno único, tipo escola americana, né? As crianças chegavam às 7 da manhã, me lembro, comendo com as mãos, morrendo de fome, né? 6 meses depois, elas estavam escovando os dentes e ensinando os pais a escovarem os dentes. Era uma escola civilizatória, né? Que ideologizaram aquelas escolas como se fosse gastar dinheiro com educação para gente pobre, no Brasil sempre foi né? Não se gastou dinheiro com educação para o povo brasileiro. Ou se gastou mal. No debate eleitoral em 94, Fernando Henrique chegou a falar para o Brizola que os CIEPs eram caros. E o Brizola disse que caro era a cadeia. Né? Caro é a cadeia, exatamente. Cadeia é muito mais caro. E é isso, né? Então, sim, então participei desse momento todo, né, dessa virada, e quando chegou a Constituinte, poxa, vamos para lá, vamos para a Constituinte. Foi um momento muito interessante do Brasil também. E para mim, significou uma virada muito grande na minha vida. Primeiro, porque eu larguei a minha profissão de jornalista no momento que eu estava, digamos assim, no meu auge, para fazer uma aventura, aspas, política. E fui eleito, cheguei lá no Congresso, entrei lá naquela coisa interessante, né? Falei, puxa vida, aqui vai ser fácil. Eu acho que com a minha formação e tal, francamente, eu era o mais imbecil de todos, porque quem chega lá, principalmente esse pessoal que vem, é gente muito esperta, muito inteligente. Você pode botar inteligência para o mal ou para o bem, né? A esperteza também. Eu me lembro que, logo que eu entrei, o Bocaiúva Cunha, que era um deputado do Rio, muito interessante, disse, Roberto, você tem que conhecer o secretário-geral da mesa. Esse cara é o sujeito mais importante. Por acaso, na época, era o Paulo Afonso, que foi de 5 ou 6 presidentes da mesa, ele que era o secretário-geral. É o sujeito que conhece de cima para baixo o regimento do Congresso, conhece todas as manhas, conhece tudo, né? E, então, você precisa conhecê-lo, porque é importante você ter bom relacionamento com ele. Aí eu fui cumprimentar o Paulo Afonso, e, por causa da televisão, ele já me conhecia, pois não, Roberto, tal, não sei o quê. E vieram, quando eu conversava com ele, veio um deputado antigo, de alguns mandatos, e 2 novos como eu. E esse mais antigo virou para o Paulo Afonso e disse, Paulo, aquele processo desceu,
Ele, sim, desceu. Aí ele virou para os dois e falou assim, está vendo? Aquele projeto, desculpa o processo, pensando no Supremo aqui. Aquele projeto desceu? Sim, desceu, está tudo certo. Aí ele virou para os dois, está vendo? Falei para vocês, está tudo certo, desceu. Tá bom. Quando ele saiu, eu perguntei para o Paulo Afonso, Paulo, que projeto é esse? Não sei. Então você vê a malandragem, né? Vira para o secretário, o projeto desceu, na hora respondeu, desceu, eu já sabia que o outro estava enganando. Falei, nossa, eu estou entrando num mundo aqui muito diferente. E, realmente, a Constituinte foi mais interessante, porque era unicameral, Senado e Câmara, e tinha gente realmente de grande nível lá, né? Aqui no Nelson Jobim, no Covas, no Roberto Freire, gente de... E eu procurei ficar com essa turma que me inspirava muito, né? Agora me lembrei do Lula, tá vendo? Que foi meu colega lá. E o Lula tinha acabado de falar que tinha 300 picaretas no Congresso, lembra disso? Deu música. Deu música. Deu música, isso, né? E agora estou vendo aí o que está acontecendo com o Lula, né? O que aconteceu com o PT, o que aconteceu nesses 30... Quantos anos? 20 anos de Constituição? 30? Quase 29, né? 29 anos, né? Nós, 86 para cá, dessa eleição. Eu me lembro que a Constituição foi feita muito ainda na base, por exemplo, o Ministério Público, né, que hoje está em grande discussão. Nós, constituintes, que fizemos o Ministério Público. Até então, o Ministério Público era agregado ao Poder Executivo, né, e nós queríamos um Ministério Público forte para que houvesse justamente... Não esperávamos, talvez, que fosse tão forte como está hoje, né? Tem até uma discussão sobre isso aí, sobre hoje no Brasil, sobre o papel do Ministério Público. Mas o Ministério Público surge ali na Constituinte. Tem um termo que existia... Desculpa, só para terminar, só uma frase. Porque nós estávamos preocupados com a ditadura, né? A gente vinha, essa Constituição foi feita à sombra da ditadura. Tem um termo que existia na época e que desapareceu, que era alto clero e baixo clero. Né? Hoje não tem mais essa oscilação, porque nivelou por baixo. Né? É a frase do doutor Ulisses. Né? Mas a parte dessa sagacidade, o projeto já desceu, não desceu, tal, as grandes questões nacionais, né? Quer dizer, hoje elas desapareceram, mas como elas eram tratadas? Você tocou um assunto importante, o baixo clero e o alto clero. Na verdade, dentro do Congresso, tem 40, 50 pessoas que importam, daqueles 500. O resto não importa, porque vota conforme esses 40 ou 50 mandam. Os líderes e os mais competentes, os que mais conhecem. Na minha época, lá, na nossa época, um sujeito muito competente nessa área era o Genuíno, do PT, conhecia profundamente também o regimento. Na direita tinha o Fiuza, não sei se você lembra, que era um cara que também conhecia muito bem. Enfim, então, no Congresso tem esses personagens que, ou pela cultura, pela sua história, se impunham, né? No caso, por exemplo, o Covas, eu me lembro. O Covas era um engenheiro, mas quando o Covas ia para a tribuna, as pessoas se calavam, porque realmente saíam coisas muito interessantes. Né? O discurso do Covas era... Me lembro que até o Fernando Henrique... Quer dizer, o PSDB só existe por causa do Covas, porque, na época, o Quercia aqui em São Paulo, né, tomando conta do PMDB, eles eram todos do PMDB, e o Covas que liderou esse movimento de se fazer um novo partido. Né? Eles estão tentando buscar novamente agora, que o PSDB... Não sei quem é que disse outro dia que acabou, né? Alguém importante aí... me lembro quem foi que... Foi o Janotti. Foi o Janotti? Exatamente. Mas, enfim, você me perguntou... Não, a questão do baixo clero... Hoje é só baixo clero. Você tinha questões relevantes. Né? Porque você estava falando desses nomes todos que você citou, mas você poderia citar o Delfim, você poderia citar o Marco Maciel, o Jarbas Passarinho. Eu citei os mais progressistas, havia uma elite política em todo o espectro, Roberto Campos, em todo o espectro, que dava uma outra qualidade para... Afonso Arinos. Afonso Arinos. Você
teve isso. Por razões que a gente não vai nem desenvolver aqui, isso foi desaparecendo aos poucos e nós chegamos à situação que chegamos. Não é? Agora, parece que o mundo é outro também, né, Roberto? Porque agora eu quero aproveitar um pouco a tua experiência como repórter, porque, nesse momento, você também está entrevistando caras na Europa que são fundamentais para o que aconteceu no mundo no final do século XX. Então, você entrevista ali o Felipe González, você entrevista o Mário Soares, você entrevista o Mitterrand, né? Willy Brandt. Willy Brandt. Quer dizer, tem, não só no Brasil, mas na Europa também, você tem uma geração de líderes que são fundamentais para aquele processo do fim da União Soviética e da unificação europeia. E parece que isso tudo desapareceu. Mas esse mundo... Explora um pouco esses caras, essas figuras. Esse mundo se modificou, né? Será que essas pessoas mais velhas, até porque você está falando de pessoas que hoje teriam 80, 90 anos, né? 100 anos, talvez, enfim, viveram no mundo do livro, será que as consciências se formavam de uma forma, enfim, se formavam mais lentamente? Esse mundo ultramoderno, esse mundo digital, que já vem de alguns anos, né, faz com que... Eu estou me perguntando aqui, isso me ocorreu agora aqui, com a tua pergunta. Será que o mundo que era dominado pela política, depois foi dominado pela economia e hoje é dominado pelas finanças, né? Que mundo é esse que nós estamos procurando, né? Esses líderes, claro, tivemos a Segunda Guerra lá na Europa, que foi um divisor muito grande, né? E grandes lideranças surgiram. Numa guerra surgem as lideranças, né? O Churchill surgiu, né? O Mitterrand dizia, puxa, pena que não vou pegar uma guerra, porque a guerra que faz o sujeito se tornar um grande líder, né? Mas o pós-guerra também foi o florescimento da democracia, né? Pois é. De 45 a 75, a democracia de verdade. E grandes lideranças, né? Grandes personagens, como você citou, alguns deles que eu tive a sorte de entrevistar. O Mitterrand, por exemplo, era um homem de uma estatura, você pode dizer, poxa, era uma sagacidade política louca. Ele acabou com o Partido Comunista na França. Naquela época, o Partido Comunista tinha 30%, 25%, 30%, era fortíssimo. Ele fez uma junção com o Partido Comunista, acabou com o Partido Comunista, e era um homem de muita cultura, os livros dele são excelentes. Depois do André Malraux, que foi o grande ministro da Cultura da França, com o De Gaulle, ele botou lá o Jacques Lang, que fez um grande trabalho na área cultural na França também. O Mitterrand tinha assim, uma visão, né? Estou lembrando dele porque era um personagem realmente de muito carisma, além de tudo, né? Carisma. Eu me lembro que o debate dele com o Giscard d'Estaing, que também era um sujeito muito inteligente, mas mais da aristocracia francesa, né? O Mitterrand é um cara que veio, uma pessoa que veio era um advogado, tal, de uma classe média. E num debate, os dois, o Mitterrand perguntou para o Giscard qual era o preço do metrô, do bilhete do metrô. E o Giscard, claro, não sabia, né? Isso na França é um escândalo, né? Porque o metrô é a coisa mais importante lá, né? Então, estou lembrando aqui da sagacidade. Mas depois você falou do Mário Soares. Mário Soares também viveu exilado lá em Paris, né? Tinha uma livraria, até sócio de um brasileiro, conheci o Dr. Mário lá exilado, depois volta para Portugal, salva Portugal também do comunismo, porque também o Cunhal tinha 25% em Portugal, né? O Mário também foi um grande líder. O Felipe González, na Espanha, extraordinário, uma das pessoas mais inteligentes, mais brilhantes que eu conheci, né? Estamos, ainda na Europa, Willy Brandt, que foi, né, um chanceler alemão que abriu a Alemanha para o leste, né? Pediu desculpa para os judeus, foi lá se ajoelhar em Treblinka, um lugar desses. Esses símbolos todos são importantes, né? Fidel Castro aqui em Cuba, né? Outro personagem. Esses personagens acabaram, realmente acabaram, né? Os tecnocratas foram tomando conta, né? Você vê, o Sarkozy foi presidente, agora veio esse Macron, que a gente não sabe bem.
né, aquela linhagem dos grandes franceses, né, De Gaulle, Mitterrand. Na Alemanha, a Merkel até acho que é interessante, né? A Merkel é uma líder que tem tomado posições assim. Mas é interessante que ela se revela a partir da crise síria, né? A partir dos refugiados da crise pois síria, é, que ela de fato houve uma guerra. Mas voltando um pouquinho aqui, Roberto, para o Brasil, assim, né? Você teve Estou divagando muito aqui, né? Não, mas tranquilo. Estou aqui numa divagação. Você teve uma vinculação muito forte com o Brizola. Muito. Né? O Brizola é um ícone da liderança brasileira. Você gosta ou não dele? Quer dizer, e ele, vou te fazer uma provocação. Primeiro, eu queria... A impressão que eu tenho do Brizola, historicamente, é que ele é um homem de dois mundos. Quer dizer, ele é um mundo pré-golpe e pós-golpe. Quer dizer, ele é um personagem brasileiro dos anos 50, 60, né? Talvez ele foi, num certo momento, o enfant terrible da esquerda brasileira, ali no processo que leva da legalidade ao golpe militar em 64. Mas a minha tese, para tipo de provocar, assim, é que o Brizola, depois que ele volta do exílio, ele não entende o Brasil. Não sei se... Quer dizer, ele tem um sucesso eleitoral grande, né, em 82, nos anos 80, quase chega à presidência em 89, mas a minha impressão é que ele não consegue entender a onda que levou à nova social-democracia, especialmente New Labour, a mudança que o próprio Felipe González fez na Espanha, que o Mitterrand, em termos de modernização da esquerda, etc. Ele ficou Eu não vou concordar contigo, pelo seguinte, porque ele era vice-presidente da Internacional Socialista justamente com Felipe González, com Mário Soares, com Willy Brandt, com todo esse grupo. O Brizola tinha uma obsessão pela educação, obsessão absoluta desde criança, porque ele não pôde estudar, quer dizer, quando estudou mais velho, se formou já com quase 30 anos de engenheiro, tal, era muito pobre, o pai foi assassinado, aquela coisa toda, e ele, tanto que ele dizia para os militares, vou misturar aqui um pouquinho, mas volto para o Brizola. Eu assisti dois momentos, isso eu vou contar porque eu acho que é interessante, muito profundos assim do que é a democracia, do que é também a sagacidade política. Quando o Brizola se elege governador do Rio de Janeiro, em 82, não sei se vocês lembram que teve a Proconsult, tentaram roubar a eleição, os computadores desviavam os votos, vocês lembram disso, né? E ele precisou chamar a imprensa internacional, enfim, para poder assumir. Porque o SNI não queria que o Brizola ganhasse, o Figueiredo ainda era o presidente, e ele ganha a eleição e tem que encontrar o Figueiredo. E eu me lembro que eu fui com ele para Brasília e era uma tensão muito grande. Me lembro que, antes dele sair de casa, a dona Neuza, que era a esposa dele, que era a única pessoa que chamava ele de Leonel, né? Ele disse: Leonel, cuidado, você tem pavio quente e pavio curto e o Figueiredo também. Veja lá o que você vai fazer. Aí o Brizola entrou na sala, o Figueiredo estava esperando em pé, assim, então, clima tenso, ele deu a mão e disse assim: presidente, deixa eu ter a honra de apertar a mão que assinou a anistia. Quer dizer, com essa frase, ele ficou amigo do Figueiredo na hora. O Figueiredo, que por acaso o Figueiredo tinha sido pai exilado também. Depois, né? ele defende o mandato tampão para o Figueiredo. Exato, é isso. Pois é. Em um outro momento, Brizola, depois eu vou voltar, muito interessante, foi com o Collor. Porque naquela eleição com o Collor, justamente em 89, o grande antagonista do Collor foi o Brizola. Vocês lembram, né, nos debates, né? Não rotundo contra o Collor. Mas ele não foi para o segundo turno, né? Foi o Lula. E até ele pediu, vocês lembram, que fosse o Mário Covas, que o Lula saísse, que ele tinha certeza que o Lula não ganharia do Collor. Que o Mário Covas podia, porque tinha sido terceiro, mas o Lula não topou, tal, enfim. Então ele tinha que encontrar o Collor também. E esse era um encontro difícil, porque aquela campanha foi muito violenta. Muito violenta. O Brizola e Collor é palavrão, filho disso, filho daquilo, né? O Collor, enfim. E aí ele entra também na sala, dá a mão para o Collor e fala assim: presidente, eu quero lhe dizer uma coisa. Uma voz mais alta se levantou entre nós, que foi a voz da população do Rio de Janeiro, que me elegeu agora no primeiro turno, e a voz da população nacional que ele colocou aqui. Então, agora, a nossa relação é institucional. Então, sou presidente, sou governador, e quero lhe trazer o que o melhor
eu recolhi na minha vida, que é o CIEPS. E levou uma maquete do CIEPS, que o Collor acabou fazendo o CIACS, né, que era a escola pública, tal, que esse era o sonho do Brizola. Então, para voltar para o Brizola tinha essa obsessão da educação. Ele achava que, e com isso concordo, que o Brasil jamais seria uma grande nação se não fosse uma nação educada para todos. E, por isso, no Rio Grande do Sul, ele fez 6.000 escolas pequenininhas, né, brizolentas, e o Rio Grande do Sul é um estado hoje todo alfabetizado, um estado que decaiu por outras razões. Mas o governo do Brizola, se você vê, é considerado um dos melhores governos que o Rio Grande do Sul teve nos últimos 50, 60 anos. No Rio de Janeiro, houve aquela briga com a Globo, que foi uma briga violentíssima, por assuntos até os mais corriqueiros, mas, enfim, houve uma briga política, e você ser governador de um estado em que você tem a maior emissora do país batendo todo dia é muito difícil de sobreviver. Acusava o Brizola de também... e talvez ele não tenha entendido bem o poder da droga. O Brizola tinha muita preocupação pelo fato de ter ficado no exílio, de ter vivido em 64, naqueles anos todos, chegavam nas favelas, em qualquer lugar, pé na porta, e prendiam as pessoas, de qualquer maneira. Eu me lembro que ele dizia muito isso aqui no Rio de Janeiro, não. Direitos humanos, vamos combater o crime. Talvez ele não tenha se dado conta do poder da droga ainda nas favelas, e pode não ter isso, talvez, hoje, pensando com 30 anos na frente, né, não tenha entendido que talvez tivesse que a polícia ter uma atuação mais, digamos, dura. Mas também é difícil de dizer isso, porque com o pobre sempre apanha, né? O pobre sempre perde. Então, a polícia que tem que ser para todos, né? Eu não sei, o Brizola tinha um projeto de nação, que começava pela educação. Esse é o mais falou importante. Da educação, vamos falar um pouco do Darcy Ribeiro, porque essa é uma figura que ele trouxe o Darcy justamente. Né? O Darcy era o braço direito dele nessa área, né? O Darcy que fez a Universidade de Brasília, o Darcy que, enfim, viveu 10 anos com os índios e tinha uma visão do Brasil também maravilhosa dessa nação que nós não construímos ainda, né? Que estamos querendo construir. Então, eles tinham justamente essa dupla. O Drummond se referia a ele? O Drummond chamava o Darcy o sujeito mais 7 quedas que eu conheço. Porque 7 quedas, aquelas... Os mais velhos lembram das 7 quedas, eram cachoeiras, né? O Darcy era uma cachoeira. Se ele estivesse aqui, tomaria conta desse auditório de uma forma extraordinária, porque era brilhante, né? Mas, enfim, voltado para a educação. Então, foram pessoas que... Esse era o projeto do Brasil. Eu vou insistir no Darcy um pouco mais, Roberto, porque me parece que é um espírito criativo e de liberdade e tal, que faz uma falta terrível para o Brasil de hoje. Quer dizer, a obsessão dele com a educação, a obsessão dele com a liberdade. E aí eu queria explorar a figura do Darcy, né? Eu tive um encontro com o Darcy, era impressionante. A força do Darcy era impressionante. Eu entrevistei o Garcia Marques duas vezes, e fiquei até com uma relação pessoal com ele. Tá? Ele chamava, o Gabo chamava o Darcy o homem mais louco que eu conheci na minha vida. Louco no sentido da loucura da inteligência. Né? O Darcy, com 33 anos, foi chefe da Casa Civil, do Jango. Né? Viveu 10 anos com os índios. Escreveu muito amigo do Glauber, né? Ele faz o discurso no enterro do Glauber. Quer dizer, são duas pessoas mercuriais, muito parecidas. Aliás, tem uma história, você está me lembrando aqui, eles moravam no Peru. Naquela época eram ditaduras em toda a América Latina. E no Peru também, só que no Peru o Alvarado, que era meio mais à esquerda, eram os militares assim, tanto que chamaram o Darcy para ser um consultor na área de educação. E teve uma grande reunião, os chefes militares, com o Darcy para falar sobre educação e tal, e ele chamou o Glauber estava lá também, ele chamou o Glauber. E no meio da reunião, o Glauber puxou um cigarro de maconha.
na reunião com o presidente, com os militares. O Darcy, que era doido, doido aspas, falou: Glauber, está maluco? Paga esse cigarro aqui. Imagina, no meio dos militares lá. Você vê como a história também tem coisas engraçadas, né? Mas o Darcy era esse. Ele também trabalhou com educação no Chile, trabalhou com educação no Peru e no Brasil, né? No Brasil era a Universidade de Brasília, que foi a Universidade Livre, né? Fez a Universidade Livre. E depois veio o Cristóvão, enfim, para continuar, mas o Darcy foi o grande. E no Rio de Janeiro era isso. O CIEPS era a escola americana para pobre, né? O Brizola fez 500 CIEPs, cada escola para 1.000 crianças, com turno único. Nada mais moderno do que isso. O que pode ser mais moderno para um país do que as crianças pobres? Porque a gente sempre teve a tia ou a babá, nós de classe média, que podia cuidar em casa, quando os pais saíam, trabalhassem, ou se a mãe, talvez a mãe nem trabalhasse, podia. Mas pobre não tem, o sujeito sai, a criança ou fica amarrada lá, ou vai para a rua, né? E com a droga, com tudo isso, onde é que essas crianças vão parar? Né? São milhões de brasileiros aí que estão sendo queimados. O Darcy dizia isso, estão sendo queimados todo dia, queimados. Ele dizia assim, nos países pode ter cachorro abandonado, aqui tem criança abandonada. A gente acostuma andar na rua e ver criança ali solta, sozinha. Nenhum país do mundo tem isso. Quer dizer, talvez na Índia, né, porque é diferente e tal, mas nos países que a gente considera, é proibido uma criança ficar sozinha na rua. Nós não conseguimos fazer isso no Brasil. Né? Agora, não era só política, né? Porque, bom, se a gente for para a cultura, para a geração de artistas, também que você entrevistou vários, o que se produziu no Brasil de 45 até o começo dos anos 90 é tão extraordinário quanto a liderança política que se produziu também. Isso tudo mudou, realmente, né? Você pega os grandes compositores brasileiros, estão todos aí ainda, o Chico, o Caetano, o Gil, o Milton, né? Todos com 70, 75 anos. Claro, tem jovens maravilhosos, mas tem uma geração. Será que não tem a ver também com o que eu estava dizendo, né? com a formação das pessoas, uma formação mais, não sei, num mundo mais romântico, né? O mundo mudou, né? Eu, por exemplo, me considero tecnicamente morto nesse mundo digital, nesse mundo. Vejo meus filhos, né? Às vezes eu preciso de alguma coisa, eu peço uma criança de 5 anos para mexer no meu celular, para encontrar as coisas, né? Nós temos que descobrir esse mundo. A história da humanidade mudou mais nos últimos 10 anos do que em toda a história da humanidade. Certamente. Nos últimos 10, 20 anos, vamos dizer. Né? Mudou muito mais. Então, nós estamos num momento. O De Masi, que é um outro sujeito que pensa muito interessante, ele fala do. Nós estamos vivendo o desorientamento. Eu acho uma palavra muito boa é um desorientamento, né? Você não sabe quando quando a morte acontece, né? Homem com homem, mulher com mulher, os gêneros tudo mudou, né? As coisas estão mudando. Além desse mundo novo, daqui a pouco as pessoas estão já querendo ir para Marte, né? Outro dia eu vi uma conferência de um físico muito interessante, dizendo que as elites daqui, talvez 50, 60, 70 anos, vão fugir da Terra, porque a Terra vão embora, né? Aquele sujeito lá, o da Tesla. Da Tesla, Elon Musk. O Elon Musk está fazendo já os foguetes, né? Fantástico. Vários estão fazendo. E ele conseguiu fazer que o foguete agora, que o caro do foguete era você soltar o foguete, quando voltava se perdia. Ele está fazendo o foguete voltar e pode soltar de novo. Então, daqui a pouco. Então, esse mundo, né, do carro sem motorista, enfim, tudo que a gente sabe que está acontecendo, né? O ser humano vai mudar. Outro dia eu estava lendo um artigo do Bill Gates preocupado com a inteligência artificial. Ele acha que a inteligência artificial pode tomar conta do mundo.
Olha que coisa maluca. Agora, o Bill Gates falar isso, você tem que prestar atenção. Nessa linha, Roberto, né, para aproveitar um pouquinho, assim, alguns analistas, enfim, alguns teóricos, né, consideram que a explosão da mídia, a internet, quer dizer, a ideia de que você tem hoje milhões de pessoas opinando o tempo todo, articuladas em rede, quer dizer, tornou a democracia. Eu estava conversando com o Carlos até no meio-dia. A instabilidade é o novo normal, quer dizer. Então, quer dizer, você acha que a liderança política brasileira está preparada para essa nova democracia instável, quer dizer? E um pouco assim, não só a nova liderança política, mas a imprensa tradicional, ela perdeu um pouco o rumo nesse universo caótico de opinião, de informação. Qual é que tu vê o papel da imprensa na democracia e na própria formação da liderança política? Eu acho que quem disser que sabe o rumo, ou que tem o rumo, está perdido. Né? Acho que o normal hoje é a gente estar perdido. Com esse mundo que vai acontecer, né? Eu cancelei agora, semana passada, o jornal normal, o jornal de papel. Eu gostava, mas agora não quero mais jornal de papel, porque eu preciso conhecer, ficar com o jornal ali no celular mesmo, porque mas o papel vai acabar, tem que acabar mesmo, né? Mas a gente gostava do papel. O livro talvez continue, porque o livro acho que tem ali uma coisa afetiva com o livro, né? Mas eu não sei, eu confesso que eu não saberia te responder. Como é que a imprensa vai responder? Eles também não sabem. Né? Estão buscando. Cada dia, né? Você vê, o Facebook já está ficando velho, né? Parece que o Facebook já está começando a cair. Agora o Instagram, o outro não sei o quê. Talvez, gente, mas não me ajudem aqui. Quais são os... Também estou defasando. Tem outras mídias. Vou dar uma né? provocação a você a partir de uma analogia de um outro assunto que você gosta, futebol. O Pelé jogaria bola hoje? Por que eu estou te perguntando isso? Né? Porque equivale a saber também se o Churchill seria uma liderança hoje. É difícil, né? Falo, bom, Pelé certamente, sim, né? Pelé, poxa vida, Pelé... Ninguém... Aliás, outro dia encontrei o Maradona num restaurante e tal, fora do Brasil, e aí eu passei assim com a minha mulher, e eu acho que ele pensou que eu fosse outra pessoa, e levantou, eu também fui lá, falei, Maradona, tal, e aí tinha um grupo de argentinos, falei, melhor que o Pelé, aí foi uma festa, conquistei o Maradona. Né? Claro que ele não foi melhor que o Pelé era muito melhor que o Maradona. Se você aprendeu na Constituinte. Né? Na Constituinte. Mas aprendeu com o Brizola. O Churchill, hoje, né, a gente vê esses filmes que aparece o Churchill ali, aquele personagem que ficava na banheira até às 10 da manhã, né, acordava, mesmo com a guerra, acordava à tarde. Né? É um outro personagem, eu não sei. Esse mundo, o que virá aí? Não é o João Dória, né? Veja, eles não tinham Vocês acham que é o João Dória? Mas eles não tinham satélite, eles não tinham informação, eles não tinham uma série de elementos que teriam claro, hoje. Então nós temos que buscar pensamento, né? Porque o marketing é muito fácil. Né? Em que momento tu foste ligado ao PDT, né, Roberto? Em que momento o trabalhismo brasileiro naufragou? Bom, eu acho que um partido político tem que ter uma grande liderança para sobreviver. Não é muito que a liderança vai embora. No caso o trabalhismo começou a naufragar quando o Golbery entendeu que se o Brizola ficasse com o PTB... Eu me lembro que o Felipe Gonzalez, no exílio, um dia virou para o Brizola e falou assim, Brizola, apegue-se à história. Quando você volta, porque todo mundo queria que o Brizola voltasse para o MDB, né? Na época era o MDB, depois foi o PMDB. E ele não, ele voltou para o PTB, velho PTB. O Golbery, que era um sujeito muito inteligente, entendeu isso e deu para Ivete Vargas, que era uma liderança que não contava. Quando o Brizola perdeu o PTB, ele teve que fazer um outro partido. Era quase impossível fazer um outro partido. Tanto que ele só conseguiu fazer no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, né? Onde ele tinha liderança. Ali eu acho que começou a naufragar o trabalho. E a vinda do PT também, porque o PT
era, como dizia o Brizola, a UDN de macacão, né? Era os intelectuais, tal, uma figura como Lula, né? E eu me lembro que a primeira conversa do Lula com o Brizola foi eu que fiz. Agora estou me lembrando. Foi num programa na Rádio Bandeirantes, e eu botei o Mário Covas. Não existia o PT ainda. Isso foi em 79 ou início de 80. O PT foi fundado, acho que não me lembro, mas enfim, 80. Então, mas não, foi antes do PT existir. O Lula era ainda muito grosseiro, assim, era aquele líder operário e tal, né? Era o Lula, o Mário Covas, em Brasília estava o Montoro e o Brizola no exílio. E eu até pedi para o Flávio Tavares, que foi um grande jornalista também, que estava lá, que fizesse a mediação lá junto com o Brizola. Foi a primeira vez que o Lula e o Brizola conversaram. E ali já teve uma discussão sobre o Getúlio, porque o Lula era antigetulista absoluto. Hoje o Lula é getulista. Foi um livro do Lira Neto. Lira Neto. Mas, enfim, por causa das leis trabalhistas, que agora... Enfim, nós estamos aqui agora já divagando, o pessoal já está cansado, já está na hora de acabar. Agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu... Está aberto. Alguém tem alguma questão? Já estamos há horas falando aqui. Né? Eu estou acostumado a fazer pergunta. Eu não sei falar, então você está aqui devagando. Não tem a técnica do escola. Oi, prazer, meu nome é Bruno Matielli. Eu queria saber a sua posição, já que você fez umas piadas, como de vários representantes aqui que a gente está aqui no Brasil, uma opinião sua para nosso possível presidente em 2018, e por quê? Está complicado, né? Nesse quadro que está aqui, quem são os possíveis candidatos? Imagina, Bolsonaro, uma coisa horrorosa, né? Acho que ninguém aqui pode imaginar que um sujeito como o Bolsonaro possa querer ser presidente do Brasil, né? Eu fiz a brincadeira do João Dória, porque ele está aí, chegou agora, diz que é gestor, né? Mas já se comporta como político, já está tirando o padrinho de lado, que é o Alckmin, né? Que também poderá ser candidato. Quem mais tem aí? O Lula, se não for preso, candidato. O Alckmin, por exemplo, vai disputar com o Dória dentro do PSDB. Precisa aparecer ainda, né, um candidato. Eu não no Nordeste não vejo nenhum nome forte assim. O Ciro, você falou Ciro, né? O Ciro é um sujeito corajoso, né? Fala, mas todas as campanhas que ele participou, ele acabou derrapando, né? Falando alguma bobagem e tal. Algum te inspira confiança? Não. Desses, sinceramente, a gente tem que buscar uma coisa nova, né? Mas também fora da política é muito difícil. Eu tenho conversado, outro dia eu, por acaso, domingo de manhã, caminhei lá na praia lá com o ministro Barroso, do Supremo, que é meu amigo. E aí eu falei, ministro, eu achava que o Barroso tinha estilo, assim, um jeito que tem muito culto, foi um grande advogado, tal. Quem sabe você, né, disse, pô, como é que eu vou me meter nisso, né? Fora da política, o próprio Joaquim Barbosa, acho mais complicado, mas tem que estar inserido também na política. É muito difícil você vir de fora, né? Como um empresário, né? A empresa é vertical, né? A política não, a política tem os 3 poderes, você tem que conhecer aquilo, né? O Congresso. Agora, primeiro tem que ter a reforma política. Sem a reforma política, como é que você vai fazer com 30 e tantos partidos? É impossível você governar, né? O Fernando Henrique falou do governo de cooptação, né? Não é nem de colisão. Você tem que cooptar, né? Desculpa eu não te responder, mas não sei. Sinceramente, não. Mas vai aparecer, eu acho que vai aparecer.
O perigoso é parecer um aventureiro, né? E aí o povo se achar que pode um discurso, né? Boa noite, meu nome é João, sou aluno do INSPER aqui em graduação de Economia. E o senhor disse no decorrer da fala que não há hoje em dia uma liderança como havia antigamente com o De Gaulle, ou então com... Bom, o senhor citou vários e o senhor não falou que o Churchill talvez não fosse o Churchill que ele foi na época dele. O senhor acredita que há no cenário, no Ocidente, no cenário atual, espaço para uma grande liderança agora ou nos próximos anos? Eu acho que sim. De um ícone, que eu quis dizer. Você vê nos Estados Unidos é o Trump, presidente, né? Olha que figura, né? Como é que os americanos elegeram? Quer dizer, na verdade ele ele ganhou no colégio eleitoral, né? O colégio eleitoral foi feito para que um demagogo não chegasse lá. E foi exatamente o contrário, ele perdeu. A Hillary era uma péssima candidata, né? Ninguém gostava da Hillary, mas ela ganhou no voto popular. O Trump é um perigo, né? Não sei quem é mais perigoso, se é aquele da Coreia do Norte, lá, aquele cabelinho, ou o Trump com aquele cabelo também, né? Não sei qual dos dois. Exagerou um pouco, né? Exagerei. Talvez exagerei, mas esse Trump é um perigo. Se exagerou, não exagerou muito, não. Enfim, acho que tem que surgir, realmente, né? Quem é que está? Hoje, a liderança que me impressiona mais é a Merkel na Alemanha. Assim, a pessoa mais... Um pouco na linha, Roberto, de fazer uma análise, o Carlos colocou aqui, de psicologia, de perfil de liderança brasileira. A gente falou muito no Brizola, mas eu sei, por exemplo, da tua grande amizade com o Fernando Henrique, você é uma pessoa que teve muita ligação com o Fernando Henrique, e você acompanhou a trajetória do Lula, né? Então, foram as duas lideranças que, de alguma maneira, acabaram polarizando a vida brasileira nos últimos 30 anos. Qual é a tua análise assim, do perfil de liderança? Não estou falando muito das questões ideológicas, etc., mas o perfil dessas duas lideranças para a democracia brasileira e qual é a tua experiência com elas? Eu acho que os dois foram fundamentais, né? Tanto o Fernando Henrique quanto o Lula, né? O Fernando Henrique, se eleger presidente naquele momento, eu me lembro que a gente discutia, ele não era candidato ao Senado porque não se elegeria. Depois veio o Plano Real, né? Ele foi chamado pelo Itamar, e aí ele, como dizia o Brizola, ele foi um estelionato eleitoral, porque ele foi a moeda que elegeu ele. Foi o Plano Real. Fernando Henrique, ele mesmo, Fernando Henrique fala, eu não era para ser presidente do Brasil. Tanto que ele tem um livro de um presidente acidental, né? Foi o Plano Real ali que levou o Fernando Henrique. E o Lula, não. O Lula, uma liderança popular, né? Veio com 3, 4 eleições. E o Fernando Henrique fez aquela bela passagem democrática para o Lula. E depois, enfim, eu acho que os dois erraram muito no sentido de... Tem um grande problema na política brasileira, que é São Paulo. Porque os dois partidos principais nasceram em São Paulo, o PT e o PSDB. E esses partidos se matam, né, dentro de São Paulo, aqui em São Paulo. E isso criou um problema para o Brasil todo, porque nunca conseguiram... Porque o que tinha de melhor no PT e melhor do PSDB era muito parecido, de certa forma, né? Eu acho que, até ideologicamente, os desvios, não estou falando de corrupção, essas coisas todas, porque isso aí é um outro... Né? Agora, eu acho que eu sinto mais... Eu gosto do Lula pessoalmente, como pessoa. Eu estou muito triste com tudo isso que está acontecendo, né? Uma pena uma liderança como essa se destruir, ou ser destruída, né? Se destruiu, né? Não sei o que vai acontecer. Quanto tempo você demora para construir uma liderança política? Muitos anos, né? O Lula era quase um Pelé, assim, né? Se você pegar a vida dele, como é que ele veio lá de onde veio, se tornou presidente da República, até no primeiro mandato se saiu bem, né? Até o Brasil cresceu, mas depois as coisas deu no que deu, como diz o Jânio Quadros, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser analisada
a corrupção sempre existiu no Brasil. Claro que o Brasil cresceu muito, que a corrupção cresceu mais, né? E se institucionalizou, né? Lá dentro do Estado. Então, essa Lava Jato tinha que acontecer, não tem dúvida nenhuma. Às vezes a gente fica até preocupado, porque pessoas ficam presas 1, 2 anos, para depois aí faz a delação e tal. O Estado de Direito também tem que cuidar, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mas também, sem uma mexida dessas, não era possível. Quer dizer, então, nós estamos vivendo... É muito difícil analisar, porque nós estamos vivendo... nós estamos batendo o omelete. O omelete está sendo batido agora, né? Na nossa cara, que nós estamos vivendo a história assim, de uma forma... É impactante, né, o que está acontecendo. Quando você vê aquelas malas de dinheiro, pessoas presas todo dia... Estão virando o Brasil de cabeça para baixo, mas isso tinha que acontecer. Tem um custo, né, para a economia, quantos desempregados, né, tem um custo alto, mas não tinha outra saída. Agora, o que vai sair disso também é uma incógnita, né? Pode sair um aventureiro, pode sair... Então, essa é a reforma... Quando você falou do Fernando Henrique, eu fiquei pensando agora aqui, Fernando Henrique e Lula, tinha que ter sentado há muito tempo atrás, conversado. As lideranças, eu várias vezes falei com os dois sobre isso, mas não conseguiam por causa das coisas aqui de São Paulo, né? O candidato a prefeito, o candidato a governador. O líder é para quê? O líder é para sentar, conversar e tentar buscar uma saída, né? Não conseguiram, agora ficou tarde, agora já está... É interessante que eles sejam os remanescentes dessa geração ali de 70 e 80, essa geração da transição. Vieram juntos, né? Me lembro do Fernando Henrique fazendo campanha do Lula e vice-versa. O Lula fazendo do Fernando Henrique em 78, né? E faltou aqui uma... Ali, Roberto. Posso, Roberto? Olá, boa noite. Oi, meu nome é Luciana. Eu vou, na verdade, fazer uma pergunta anterior. Meu interesse aqui é, dada a sua relação como jornalista com várias pessoas, que alguns de nós a gente chama de líder, mas não necessariamente a gente concorda que é um líder. Quem são, para você, esses líderes? Eu não estou te pedindo para você me falar o nome dessas pessoas, mas certamente você tem aí 3, 5 pessoas que você fala, esses ou essas são líderes. Então, a minha pergunta é um pouco anterior. O que é para você a definição de liderança? O que faz esse líder? Você falou um pouco agora de que tem essa coisa do diálogo, o líder vai lá e dialoga. Mas, para você identificar quem que são esses líderes, quais são os critérios que você usa? Dada a sua exposição, eu imagino que você tem esses critérios que não necessariamente a gente aqui compartilha, e talvez a gente queira aprender com você sobre que critérios são esses. Obrigado, Luciana, mas eu não, sinceramente, para ensinar, eu não teria nada, mas eu acho que o líder, realmente, é aquele que enxerga na frente, né? Aquele que tem a coragem, aquele que tem o discernimento e, principalmente, não é apegado às questões pequenas da história, mas sim a grande história, né? Então, o líder é aquele que busca unir o seu povo, que busca o melhor para o seu povo. Né? Esse é o líder, esse é o verdadeiro. É o que acredita nisso. Né? Eu convivi muito com o Brizola. O Brizola podia ter muitos defeitos, mas ele acreditava naquilo, ele lutava por um país, por uma nação em que todos pudessem ter, pelo menos, as mesmas possibilidades. Né? Por isso, a educação pública de qualidade. Tá? E acho que o líder é isso. Tá? No caso, eu falei do diálogo, porque em momentos de crise, né, os líderes têm que se unirem, mesmo em detrimento, talvez, até da sua... Então, está faltando liderança no Brasil, não há dúvida. Não há dúvida.
O Lula, por uma razão, o Fernando Henrique por outra. Por falar desses dois, que são os mais nacionais, quem mais tem, assim, nacionalmente? Nomes que... Né? Esses foram presidentes da República, né? Então, e foram eleitos. Então, eu acho que é um pouco isso, Luciano. Né, essa capacidade de enxergar o que nós não enxergamos, né, e principalmente ter a coragem moral de enfrentar poderes muito grandes também, né? Porque eu estou me lembrando aqui, ontem eu já estava falando, Fernando, jantei com um amigo meu, que é um rapaz rico, que me contou o seguinte: Roberto, eu estou ganhando na Bolsa, ou nas finanças, todo mês o que eu gasto num ano. Então, o sujeito ganha financeiramente. Como é que ele vai aplicar no país? Como é que ele vai... Então, nós temos um sistema, né, um sistema financeiro que é para poucos. Né? Outro dia eu entrevistei um físico muito interessante, Luiz Davidovich, é o presidente da Associação Brasileira de Ciências. Eu fui entrevistado na casa dele. Um apartamentinho de classe média, pequeno, lá no Jardim Botânico, um jeito premiadíssimo no mundo inteiro, vai para o mundo todo, né? O talento é mal pago, né? E ele lutando pela questão das bolsas, um jeito que podia estar em qualquer universidade do mundo, aliás, foi convidado várias vezes, não quis sair do Brasil. Os nossos principais cérebros estão indo embora, ele estava me dizendo isso, estão indo embora, porque gente jovem, né, qual é o orçamento? Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Né? Então, bom, derrubamos a Dilma. Não dava mais, a Dilma realmente ela se mostrou incapaz. Aí veio o Temer. Né? Agora, será que o Temer vai chegar até o final? Vai vir o Rodrigo Maia? Se não houver uma reforma política, não tem saída. Né? Vai ficar isso aí. Vai um, vem outro. Você, aí... A impressão minha, você está meio desesperançoso, Roberto. Desculpa falar isso, mas eu tô num momento assim perplexo. Eu estou perplexo, sinceramente. Sabe que eu conheci o Roberto mais otimista. Na verdade, assim. E até estou com uma namorada nova, então devia estar... Isso aí. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Eu fiz uma brincadeira, mas para dizer que o espírito da gente, né, nós temos vários espíritos. Né, às vezes perguntam se está tudo bem. Eu falo, depende, né, depende da área. Está bem aqui, não está bem ali e tal. Nessa área política tal, do Brasil, eu estou preocupado, como vocês estão todos também. E não tenho o que dizer. Eu estaria aqui fazendo uma conversa, enfim, política, se eu ficasse dizendo, não, é isso, tal, vai acontecer isso. Não vai, ninguém sabe o que vai acontecer. Você sabe que eu costumo fazer diferente. Eu pergunto para as pessoas se está tudo bem. Quando a pessoa me responde, tá tudo bem, eu falo assim, pô, você é mal informado, hein, cara? Tem uma pergunta aqui, ó. Aí, vamos fazer essa pergunta e aí a gente encerra? Então, aqui e ali. Então, vamos fazer os dois. Ali primeiro e aqui, aí a gente... Boa noite, meu nome é Leonardo e você com tanta experiência já na política e hoje o país vive um momento de tanta corrupção. Eu queria saber o que você acha do desfecho, qual vai ser o desfecho da Operação Lava Jato no país? Se vai ter fim, ou vai interromper? É uma boa pergunta essa. Essa eu me faço quase todo dia, porque vai chegar um momento que tem que parar, né? Senão, mas também não pode parar, por enquanto ainda não chegou. Dizer que todo dia acontece uma... Essa questão das delações são complexas, né? Porque um delata um, que delata o outro, e não para nunca. Essa agenda é uma agenda negativa também, né? E a imprensa fica... Você pega os jornais, pega a televisão, é o dia inteiro batendo nesse assunto. Parece que não acontece mais nada no Brasil. Eu gostaria também que a imprensa faça uma autocrítica aqui. Eu tenho buscado assim, meu pensamento para outros Mas não é níveis. inevitável?
É inevitável também, pois é. Até porque a má notícia é que vende, né? Má notícia é que as pessoas se interessam, né? Então, vai chegar um momento que eu, de vez em quando, eu troco muito mensagem com dois juízes, o Moro e o Bretas. Claro que eu estou atrás deles, né, tentando entrevistá-los, né? Mas eles estão ali num momento também que não pode sair daquilo. Eu acho que o Moro já está. Eu acho que o Moro está cansado. Estou sentindo que o Moro já está começando a. Porque não é brincadeira, o nível de tensão, de trabalho, né? Mas vai chegar um momento que. Pode ser nas eleições do ano que vem. Pode ser, pode ser. Eu não, por exemplo, nós estamos aqui há 2 horas, eu não olhei o celular, ninguém talvez olhou. Deve ter acontecido alguma coisa nova aí nessas 2 horas, né? Provavelmente. Ali, ó. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Oi. Meu nome é Bruno, sou estudante aqui do INSPER. Na verdade, são 2 perguntas, pode ser? A primeira é, você citou vários personagens históricos, com certeza icônicos aí. O Mitterrand, o Fernando González, e todos eles compartilham de uma certa altivez, né? Quando eu olho para trás assim, eu lembro deles, pessoas que têm uma certa altivez na sua história. E realmente, a gente olha para o Brasil hoje em dia, a gente não vê nenhum sujeito com essa altivez. Claro, tem lideranças, mas elas não têm esse símbolo, certo? Esse símbolo de estadista. Queria te perguntar, você falou também da alta das finanças, então hoje não é uma época mais política, é uma época das finanças. Queria te perguntar se realmente é uma falta dessas lideranças ou se a pós-modernidade que o Brasil vive, ela impede o surgimento dessas lideranças mais políticas. Eu acho que essa pós-modernidade, que você usou essa palavra, é para o mundo todo, não é só no Brasil, não. É para o mundo todo, né? Você vê nos Estados Unidos mesmo. Bom, o Obama foi um milagre, né? O Obama era um. Pega um gancho. Você pode. Claro que ali tem um establishment, que o sujeito não pode fazer muita coisa, mas dentro do que ele poderia fazer, o Obama é espetacular, né? Um sujeito de uma pelo menos o que você está falando de altivez, né? O sujeito aparece ali e fala, poxa, tem um líder, né? Agora você pega o Trump, né? Um sujeito que nem empresário era um vendedor de imóveis. Né? Porque empresário é um sujeito industrial, um sujeito que, né, não é um marqueteiro. Né? O empresário é um sujeito que tem. Agora é interessante que é uma democracia com regras. Né? Um sujeito como Obama não volta mais. 2 mandatos acabou. Talvez, jovem, né? Talvez o presidente Lula, se tivesse esse limitador de 2 mandatos só, talvez tivesse sido mais consequente com a sua sucessão. Mas você vê que ele não quis ir para o terceiro, né? Que naquele momento ele poderia até ter tentado, né? Quis, ela não deixou, né? Não. Ah, o Obama? Não, o Lula não ter colocado a Dilma, ele podia, sim, naquele momento poderia ter tentado, mas como tinha o exemplo também do Chaves, que tinha feito uma mudança constitucional, talvez fosse uma confusão grande. Aliás, a gente tem que pensar nisso também. O Lula foi uma sorte para o Brasil. Você imagina se o Lula fosse o Chaves? O Lula foi ali naquele momento, o Lula continuou até a política econômica, tentou, né? Depois ele se perdeu, tal, com Dilma, acho que aí é outra história, mas podia ter sido até pior. Vamos dizer, podia ter sido pior. Porra. Vê Venezuela, como é que está a Venezuela? Então, esse é o encerramento otimista. Podia ter sido Foi pior. O máximo do otimismo que o Roberto se permitiu. Não, vamos falar então uma palavra otimista para os mais jovens. O Brasil é maior que a crise, é maior que o abismo. Porque o Brasil não é uma grande. Não é possível. E está com vocês agora a bola. Está com os jovens, né? Outro dia viu o Jorge Paulo Lema falando lá da fundação deles. Eu quero que saia o presidente agora daqui de dentro, meus alunos aqui, esse pessoal da fundação. E muita gente. Eu vejo muita gente se interessando pela política. Eu acho que os jovens filhos da elite são melhores do que os pais. São muito melhores. São mais interessados. Hoje tem uma causa, talvez a única causa grande, que é a ecologia, né? que une talvez a todos, mas
na nossa época tinha outras causas, né? Socialismo, enfim, tinha uma busca de um mundo. Hoje, isso está meio, pelo menos nesse momento, está meio apagado. Mas eu acho que o Brasil, claro... Bom, pessoal... Você quer acreditar? Eu tenho um filho de 26 anos, uma filha de 26 anos e um de 38. Filhos já velhos, mas estou preocupado com eles. E a última pergunta, namorada pelo menos é gaúcha? Não? Essa não. A próxima será. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Roberto, muito obrigado. Desculpem, viu? Foi uma conversa assim... Não, foi excelente, Roberto. Sem... Eu agradeço vocês terem tido a paciência. Obrigado. Conversa acadêmica. Conversa acadêmica.